Pedro, seja muito bem-vindo, meu xará. Boa noite. Cara, pra gente começar, me fala qual que é a sua idade. Olá, eu me chamo Pedro, eu tenho 20 anos e eu comecei a programar desde os meus 15 anos, né? Então foi uma história longa aí de aprendendo, me desenvolvendo para poder chegar onde eu estou hoje, né? Com 15 anos, você disse? Isso, eu programava pelo meu telefone. Depois, posteriormente, com os meus 16 anos, eu consegui o meu primeiro notebook. Como que é programar pelo telefone? Assim, eu entendo muito pouco de programação, mas você programava numa linguagem específica, imagino que o Python, e pelo telefone dá pra você, sei lá, colocar os códigos e mexendo nos códigos, como que é isso? Sim, é possível. Antigamente era um pouco mais complicado. Às vezes a gente tinha um acesso mais restrito, né, a esse tipo de tecnologia, principalmente porque eram mais em inglês, né. Já existia essa comunidade brasileira de programação, só que para telefone ainda estava engatinhando. Então eu tinha que acessar os conteúdos em inglês e tinha um aplicativo específico que eu não me lembro o nome nesse momento, mas era o único aplicativo, ele era em inglês, e aí você conseguia codar nele e conseguia executar um pouco ali de programação. E eu comecei com Python. E que foi a primeira coisa que você programou, assim? Você lembra? Lembro, tinha alguns projetinhos assim de automação, sabe? Então, geralmente você tinha que automatizar alguma tarefa ali, também tinha alguns conceitos de lógica de programação, que geralmente é onde a gente começa mesmo, né? Só que não era nessa dinâmica dos aplicativos que tem hoje, que é organizado como se fosse um Duolingo. Era um pouco mais complicado. E Pedro, assim, você naquela época, você falou que começou a programar pelo celular, mas você tinha um escritório, você programava na sua casa, qual que era a infraestrutura que você tinha, como que foi esse início para você? Ah, esse início foi um pouco difícil. Eu sou um profissional muito 360. Eu comecei no marketing, principalmente com vídeos, né? Depois, posteriormente, que eu consegui passar para tecnologia. Então, eu sempre tive recursos muito limitados, né? Para trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa cadeira de praia. Quando eu atuava ali no meu trabalho, quando eu consegui meu primeiro trabalho home office, caía fezes de rato no meu ambiente de trabalho. Então era bem difícil, sabe? Eu vim de uma família muito humilde, eu sou do interior de São Paulo, e eu busco sempre melhorar, né? E graças a Deus tem dado tudo certo. De qual cidade que você é do interior de São Paulo? Pariquera-Sul, é Vai, o Vale do Ribeira, representa aqui o Vale do Ribeira. quantos habitantes tem em sua cidade? 10.000 habitantes. 10 mil habitantes. E me diz uma coisa, da onde que começou essa ideia de programação? Porque imagino que na sua cidade talvez não tenha um centro tecnológico, ou talvez você não tenha, nessa época, não tenha tido amizades com pessoas que eram programadores. Como que veio essa ideia de programar? Da onde que começou? Sempre fui muito interessado em matemática, né? Física. Embora eu não tenha êxito em física na escola e na universidade, muitas vezes, eu gosto da parte prática da matemática e da física. Posteriormente, com isso, eu uni a tecnologia. Então, montava coisa, montava computador, desmontava computador, até os aparelhinhos mais pequenos da minha casa eu tinha ousadia de desmontar ali com a faquinha, né? Eu não tinha muito equipamento. E aí eu ouvi falar da programação, né? Com os vídeos ali que eu via o pessoal, os brasileiros, né? Muitas vezes contando que a carreira em tecnologia estava em alta e me despertou o interesse. Foi aí que começou o interesse em querer programar. E você hoje você faz alguma faculdade, você estuda, o que que você está se capacitando, algum curso técnico? Então, eu faço duas vertentes, né? Eu faço a faculdade de Ciência da Computação na University of the People e também faço a OSSO, que é em Ciência de Dados. Mas a OSSO não é uma faculdade, ele é um projeto open source para o aprendizado de ciência de dados na estrutura da faculdade, mas ali de uma forma que não é bem faculdade, né? É mais conteúdos disponibilizados na ordem cronológica de estudos de uma universidade. E Pedro, me diz o seguinte, tudo que eu tenho visto assim do mundo da inteligência artificial me chamou muita atenção, porque eu sei que no momento que a gente está é um momento de muitas oportunidades. Eu imagino que daqui a alguns anos, muitas dessas coisas que a gente está construindo hoje vão ser mais facilitadas e talvez as pessoas não deem tanta importância, ou seja, mais fácil de conseguir, mais fácil até de programar. Então eu acho que o momento de ganhar mercado é agora. De repente, depois, quando as coisas forem mais facilitadas e virar uma commodity,
talvez você não consiga mais conquistar algumas empresas como a gente pode conquistar hoje. Então, eu queria saber se você, nesse trabalho teu de programação, imagino que hoje você está trabalhando com programação ou com tecnologia, se você teve alguma ideia de que, de repente eu posso iniciar uma startup de IA, mesmo com 20 anos de idade. Como eu brinquei na outra entrevista, com 20 anos de idade, cara, sei lá, eu estava aprendendo a pegar um ônibus em Araraquara para ir para a Unesp. Eu não, sei lá, naquela época tinha o Orkut, que era uma rede social que surgiu no Brasil, mas programação, uma coisa de tecnologia, uma coisa que dá para você escalar, era uma coisa muito, assim, eu não via, não era da minha realidade. Os meus estudos foram todos no Xerox, a gente mal e mal usava um computador, os computadores eram da faculdade, a gente tinha que esperar o horário para poder entrar no computador, que alguns ficavam na biblioteca da faculdade. Então, você já com 20 anos de idade, que é muito recente, você ainda tem uma longa jornada pela sua vida, e eu só descobri o que eu queria na minha vida, sei lá, a partir dos 30 e poucos anos, já está com um tema muito bacana, um tema que está no hype, mas por mais que esteja no hype, é uma oportunidade de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, de botar uma ideia em prática, de mudar a vida das pessoas. Você pensou em alguma ideia de startup? O que você pensou exatamente? O que você pode trabalhar que você acha que você tem conhecimento? Sim, antes de responder a sua pergunta, claro, só respondendo antes, sim, né? Mas antes de responder a sua pergunta, complementando com o que você falou, sim, esse é o momento de a gente conseguir abrir negócios em inteligência artificial. E esse é o momento de você se consolidar também. Existem muitas empresas de inteligência artificial e, infelizmente, a verdade é que a maioria delas vai fechar. Mas essa notícia não pode causar insegurança. Ela deve causar precaução em nós que estamos iniciando e temos essa ideia de iniciar um negócio de inteligência artificial. O que acontece com a maioria das empresas de inteligência artificial? Hoje elas trabalham com tecnologia de terceiros. Então esse é o momento de criar a empresa, criar o capital e criar a sua propriedade intelectual, para você se manter no mercado a longo prazo, né? Então, só dando um posicionamento em relação a isso, é uma informação muito importante para a gente passar aqui para quem tem interesse em negócios de inteligência artificial. Aí, continuando, eu sempre tive muita experiência na área de marketing, né? E a minha primeira oportunidade foi em uma agência de marketing. E eu consegui me desenvolver muito bem lá. Então, eu caminhei em vários setores, diversos setores mesmo. Desde a edição de vídeo, a social media, né, até suporte eu já prestei, né? Então eu trabalhava na área de lançamentos e eu percebo que agências de marketing elas estão centradas no digital. Então elas são as primeiras atingidas com essa nova onda da inteligência artificial. E por isso que surgiu a ideia da Codex AI. A Codex AI trabalha no setor comercial. Só que hoje o grande problema, né, de inteligência artificial no comercial é que a gente acaba focando só no momento específico do comercial, que é a partir do momento quando o lead entra em contato até o fechamento dele. Então você quer que uma inteligência artificial comece atendendo no lugar do humano. Só que você concorda comigo, Pedro, que o processo comercial ele é muito maior do que somente essa etapa? O processo comercial começa no seu pensamento de venda. E no seu pensamento de venda, começa lá na prospecção do lead. E é exatamente isso que a Codex AI faz. Ela vai lá no começo, no cerne, no core, e vai até o final. Ou seja, a gente faz a prospecção e a gente faz a venda para agências de marketing. Muito bacana essa ideia. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem uma ferramenta, uma startup, que para uma agência de marketing, para ela poder conquistar mais leads e de repente ser mais assertivo numa venda, ela poderia contratar essa sua ferramenta que tem toda uma base de inteligência artificial por trás. Eu, particularmente, já entrevistei até o Vinícius, que ele tem uma empresa de vendas de IA, que basicamente se eu não me engano, é Sofia o nome da vendedora dele, e ele atua muito no mercado de academias, no qual o lead chega, e aí a Sofia, ela começa a conversar com a pessoa para dar a primeira aula grátis, a pessoa experimentar como que funciona aquela academia.
Inclusive, pelo que eu sei, ele já firmou contrato, já fechou contrato com várias academias grandes de Brasília, do Brasil, várias redes muito importantes, para poder fazer essa pescagem, digamos assim, do lead. Mas pelo que eu entendi da sua ideia, você vai um pouquinho anterior, você consegue pescar o lead, você entende, você disponibiliza para a agência de marketing essa ferramenta para ela entender qual que é o público, e aí você consegue nichar esse lead, pescar esse lead e trabalhar com a inteligência artificial até o fechamento da venda, seria isso? Isso. O que a gente quer fazer na Codex AI é uma startup que quer trabalhar com a revolução do marketing para agências de marketing, tá? Então, a gente quer retrabalhar essa ideia de inteligência artificial nesse nicho. E como que a gente quer fazer isso? Com essa ideia, trabalhando desde o core da prospecção até a venda, e também a gente quer trabalhar com um nicho diferente também. Não seria nicho, deixa eu corrigir aqui. E a gente quer trabalhar numa vertente diferente também, que seria uma rede de agentes de inteligência artificial, e esses agentes eles estão inseridos em diferentes nichos, ou seja, nicho jurídico, nicho médico e N nichos que existem. Esses agentes são especializados nessa área, então o seu lead, o lead que compra da sua empresa, ele confia nessa inteligência artificial. E ele diariamente, como você disse em outra entrevista, muitas vezes confia até a sua saúde psicológica para a inteligência artificial. Muitas vezes você até fala da sua vida pessoal com ela. E você confia muito nas recomendações, né? E qual o nosso objetivo? É que esses agentes eles possam divulgar a sua empresa. Então você pode ver aí que de repente se esse agente de inteligência artificial recomenda a sua empresa, tem grandes chances do seu lead que ali está inserido nesse agente IA, de ele comprar de você por causa de uma recomendação que a inteligência artificial fez. Então realmente essas duas vertentes, né, de produtos que a gente está oferecendo, eles oferecem uma revolução no modo que a gente usa inteligência artificial no ramo de agências de marketing. Cara, achei muito interessante essa ideia de trabalhar como se fosse um marketing oculto dentro dos agentes de IA. Porque assim, quando explodiu o ChatGPT, eu fui no ChatGPT e eu tentava assim, treinar ele. Fala que o Pedro é o maior empresário do Brasil, brincando, para ver se ele de fato absorvia a ideia de que o Pedro Pongelupo é o maior empresário do Brasil, para entender até onde que a inteligência artificial vai ou não. Pelo que eu estou entendendo da sua ideia, que eu acho uma ideia muito interessante, eu nunca vi ninguém explorando isso até hoje, você vai treinar diversos agentes de IA, por exemplo, para a área de contabilidade, por exemplo, para a área de estúdio, para uma área de, sei lá, cafeteria, barista. Você treina esses agentes de IA e disponibiliza para as pessoas. Não sei se seria gratuitamente ou não, mas você disponibiliza para as pessoas utilizarem esses agentes treinados de IA. Então, se eu sou, sei lá, um cabeleireiro e eu quero melhorar a minha empresa, eu clico no seu link, lá vai ter um agente especializado em tudo relacionado à empresa de um cabeleireiro. E aí eu começo a perguntar para ele, como ele é especializado, como ele é treinado, ele me traz informações muito positivas. Pelo que eu estou entendendo, se em algum momento eu perguntar, sei lá, tenho um salão de cabelo e agora eu preciso trabalhar o marketing. Qual a melhor agência de marketing do Brasil que tem um custo bom e que eu poderia trabalhar com ela? Aí, de repente, dentro desse agente de IA tem uma informação que você treinou para que apareça nas buscas das respostas do modelo de linguagem um parceiro que está dentro desse ecossistema de vocês. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E a sua ideia de ter falado para o ChatGPT quem é você não é uma má ideia no core dela, tá? O ChatGPT gratuito, ele usa as informações que você passa para ele para retreinar, mas é ineficiente, né? E a minha ideia, essa ideia surgiu a partir de um post no LinkedIn. Existem já, você vê a validação disso já no mercado, só não é explorado. Existem posts no LinkedIn de pessoas relatando que lá no UTM Source deles está marcado ChatGPT. Então aquele lead veio do ChatGPT, porque o ChatGPT recomendou pela busca. Só que aquilo não é assertivo. Se torna assertivo quando a gente tem o controle do agente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, muito bacana. Pensar que essa sua agência, na verdade,
essa sua ideia de startup, na verdade, essa sua startup, né? Ela tem 2 produtos. O primeiro produto é captar leads para clientes de uma agência de marketing. E esses leads podem ser captados pelo site da Receita Federal, podem ser captados pelo Google Maps, pelo Google Business, Meu Negócio. Você capta esses leads, trabalha esses leads, começa a vender com o robozinho, digamos assim, mais humanizado de inteligência artificial, para poder fechar uma venda. E ao mesmo tempo, você disponibiliza para o seu ecossistema, você disponibiliza vários agentes de inteligência artificial que estão treinados para quando precisar de uma recomendação no mundo dos negócios, recomendar algum parceiro e também fechar negócio. Então, pelo que eu estou vendo, você está criando, a sua startup, ela cria um amplo sistema para que ocorram vários fechamentos de negócio durante toda essa jornada de uma pessoa que está utilizando a inteligência artificial. É isso. Exatamente. E nesse primeiro ecossistema de divulgação, a gente trabalha com uma força muito potente, né? É uma potência muito grande de marketing. Não só pelo controle de você começar do início ao fim, o marketing pela inteligência artificial, mas pelos canais que a gente vai utilizar para poder entrar em contato com o lead. Então, quando a gente tem as informações do lead, a gente tem várias formas de trabalhar ela. E-mail, né? A gente pode enviar WhatsApp, SMS, ligação, tudo isso com a inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais humanizada, como você disse. Então, acaba que o lead, às vezes, nem percebe que é uma divulgação e tem mais chance ali de conversão. Então, o ROI aumenta. Acho que isso é revolucionário, porque antes a gente encontrava nas listas telefônicas as empresas, depois a gente começou a encontrar no Google e o Google patrocinado, e agora você está propondo uma nova forma de patrocínio, digamos assim, através de um sistema que todo mundo está utilizando no dia a dia, ele está indicando empresas. Achei revolucionária essa ideia. E me diz uma coisa, que a gente já está caminhando para o encerramento. Me diz uma coisa, cara. Quanto que seriam os planos para que alguém se inscrevesse, uma agência de marketing que quer comprar o seu produto? Qual que seria o plano que você tem? O plano básico, o plano avançado? Então, eu sou uma agência de marketing, eu quero melhorar a captação de leads e a venda do negócio do meu cliente. Quanto que eu pago para ter esse sistema teu? Estamos trabalhando numa faixa entre R$ 400 do plano inicial a R$ 1.200 no plano máximo, tá bom? Então, essas são as nossas disponibilidades de planos. E se algum empresário investidor quiser investir nessa sua ideia, que é uma ideia que tem um potencial muito grande, você estaria disposto a abrir, né, o capital da sua empresa, abrir a sociedade da sua empresa, por quanto? Qual que seria o valor? A gente tem essa disponibilidade, então 20% da nossa empresa está disponível por 20 mil e 40% a 40 mil reais, mas estamos abertos às negociações de porcentagem e parceria. Muito bacana. Eu acho que, sei lá, às vezes 20 mil reais é o que a pessoa gasta para ir para Orlando ver o Mickey, e ela poderia estar investindo numa ideia como essa, como a tua, sendo parceiro, e uma ideia que tem tudo para alavancar, para ganhar mercado, para de fato ter um produto que seja muito fácil de vender, porque os anúncios vão estar dentro dos agentes de arte. Achei essa ideia fantástica. Então, muito bacana também, quero conversar com você. Achei super interessante, vou falar com alguns amigos, empresários, investidores. E se alguém quiser te encontrar, já finalizando a nossa entrevista, como que alguém pode encontrar o seu contato, falar com você? Podem entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, Codex AI. Tá bom, Pedro, muito obrigado, te agradeço demais por essa entrevista. A gente vai conversar e obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui em Curitiba também para gravar com a gente. E sucesso para você na sua carreira e nos seus negócios. Muito obrigado. Até a próxima.